Oi, gente, vou fazer uma pequena introdução aqui à carta aos Filipenses. É uma carta curta, são só 4 capítulos, né? Mas a gente vê ali a importância. Cada carta ela tem uma importância muito grande. Não é uma carta também para fazer, é uma carta para fazer pequenos ajustes ali de algumas coisas, né, que Paulo escreve aos Filipenses. E você pode voltar, eu acho muito interessante a gente voltar um pouquinho lá em Atos, isso está relatado em Atos 16, o nascimento, a implantação dessa igreja, uma igreja muito importante, principalmente para nós, né, que foi o evangelho, ele foi rompendo mais uma barreira. Ele saiu do Oriente, foi a primeira igreja, essa porta de entrada para a Europa. Então foi de extrema importância para nós isso hoje. Quando Paulo chega ali, lá em Atos 16, relata isso, que ele prega o evangelho para Lídia, né? E Lídia abre o coração, a Bíblia conta isso. Ela está na reunião de oração ali nas margens do rio e ali se forma uma igreja. Pronto, e aí o evangelho entrou na Europa. E depois da Europa, depois de uns tempos, foi para nosso continente. Glória a Deus por isso. A carta aos Filipenses, né? Paulo ele é fruto da segunda viagem missionária dele. Paulo ele queria ir para a Ásia, ele tinha intenção de ir para a Ásia, mas por 2 vezes o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. E quando ele chegou em Troade, ele teve uma visão do varão macedônio, que diz a Bíblia, e que ele dizia: passa a Macedônia e nos ajuda. Então ele fala, então nós entendemos que nós devíamos ir para a Macedônia. E Paulo, algo interessante aí, é que Paulo ele era companheiro de viagem seu, era Barnabé. E nessa viagem, segunda viagem missionária, Barnabé, ele queria levar novamente o seu primo João Marcos, que vem a ser o evangelista Marcos. E Paulo não concordou, porque na primeira viagem missionária, João Marcos tinha abandonado eles lá em Perge da Panfilha, voltou para casa e Paulo não gostou disso e falou: não, eu não acho justo aquele que nos abandonou na primeira viagem que ele vá conosco. E teve ali realmente um desentendimento sério entre Barnabé e Paulo, a ponto de Barnabé pegar Marcos, né, João Marcos, e ir para Chipre, e Paulo pegou Silas, que era profeta de Jerusalém, e seguiu em rumo à Macedônia. Macedônia ela era uma colônia romana, ela tinha um status realmente de os moradores de cidadãos romanos, não era a capital da província, não era a capital da Macedônia, mas era uma cidade muito importante. Como eu já falei, Paulo ele era estrategista, então ele ia a cidades assim, ele sabia que ele não tinha muito tempo, a locomoção não era como nós temos hoje, então ele ia de fato a lugares estratégicos para que aquela região, aquela cidade, assim, vamos dizer, mais estratégica, ela pudesse influenciar as outras regiões. Então, ele vai para Filipos, que é uma cidade, como já falei, era colônia romana, ela tinha os mesmos direitos do cidadão romano, porque tinha tido ali travada ali uma batalha, né, dos generais de Júlio César, que foram vingar lá a morte de Júlio César com Brutus e Cássio. Então saíram vencedores, então ele acabou ganhando ali o status de colônia romana. E talvez se sentisse até um pouco superiores em relação às províncias vizinhas ali. Você pode observar que dessa vez Paulo não começa a carta como Paulo, servo e apóstolo de Cristo. Ele fala Paulo e Timóteo, servos de Cristo, né? Justamente para dizer que nós temos de ter humildade. Então ele não se exalta, ele não faz questão do seu título de apostolado ali. Talvez que tinha ali, eles tinham realmente esse sentimento aflorado em relação as outras províncias ali vizinhas. E essa igreja, ela foi, além de ter esse papel, né, fundamental para nós, ela retrata ali ele faz um perfil do que é a igreja de Cristo, né? Ela vai falar lá em Atos que o Paulo vai nessa reunião que estão as mulheres orando lá na beira do rio, e Lídia abre o coração, aceita a palavra, reconhece, porque ela já era uma prosélita, né? Que ela era uma gentia que tinha se convertida ao judaísmo, então ela guardava o Messias, e ali Deus abriu o coração dela na reunião de oração.
Não fala exatamente da conversão de uma menina que andava possessa, que ela tinha um espírito de adivinhação e os seus donos lucravam em cima disso, e Paulo expulsa esse demônio por causa disso, que cria confusão, e ele é preso na cidade. E vai falar da conversão do carcereiro romano, né? Do funcionário público, então mostrando que o evangelho ele é acessível a todos, tanto a uma pessoa de alta sociedade, de alto poder aquisitivo, que era Lídia, que era uma empresária, com uma menina que andava possessa, e como um carcereiro. Esse é o papel do evangelho, ele é universal. Ele atinge, na igreja de Deus não tem ricos, nem pobre, preto, nem branco, etnia, não tem gênero. Deus, o evangelho é acessível para todos. E essa igreja também, teve um papel assim muito importante na vida do apóstolo Paulo, que foi uma mantenedora financeiramente do seu ministério. Quando ele sai daí, ele vai para lá em Atos, você vai ver isso, que ele teve aquela confusão por causa desses homens que não gostaram, porque realmente perderam o lucro, e ele é preso juntamente com Silas, e o Espírito Santo faz tremer, eles estão ali louvando ao Senhor, faz tremer o local, e o próprio carcereiro, né, que tinha ali batido neles, cuida das feridas dele, depois pede que eles saiam de Filipos, né, porque realmente não tinha condições de ficar ali. O evangelho estava causando a revolução. Dali ele parte para Tessalônica, e depois vai, e ele chega a Roma, e é em Roma também que ele escreve essa outra carta, que também é chamada carta prisional, que é mais uma carta da prisão de Paulo. E ele faz questão de dizer: olha, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo que tem me acontecido foi para o progresso do evangelho. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Paulo foi chamado de tagarela em Atenas, ele foi escorraçado de Tessalônica, foi apedrejado em Listra, ele foi preso em Filipos, ele foi rejeitado em Bereia, foi rejeitado em Jerusalém. Então, tudo que tem me acontecido, inclusive essa prisão que eu estou hoje, tem contribuído para o progresso do evangelho. Primeiro que, por eu estar preso, né, isso motivou as outras igrejas a pregarem muito mais o evangelho, porque ele preso, ele está pregando para muito mais gente. Então, os irmãos se sentiram ali compelidos. Não, se ele preso, ele está fazendo essa revolução, nós também temos que pregar o evangelho. Então ele fala que uns que pregam por inveja, por porfia, mas enfim, o evangelho está sendo pregado. E ele fala, né, também que ele está tendo a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana. Essa guarda era a guarda de elite, era o BOP, né, do imperador. Então ele estava pregando o evangelho ali. Imagina qual situação que ele poderia adentrar os palácios de Nero para poder pregar o evangelho, pregar Jesus Cristo ressuscitado, né? Aquele que certamente tinha as histórias que ele tinha morrido na cruz, e para o romano isso era muito vergonhoso, uma morte de cruz, era vergonha mesmo. Então ele estava ali. E outra vantagem dele tá preso, que ele escreveu essas cartas que foram canônicas, né, que entraram realmente para a história da Bíblia, que nos instrui até hoje. Nós estamos aqui fazendo essa leitura, nos deliciando por conta dessa prisão que ele teve. Então ele escrevia essas cartas, ele escreveu aos filipenses para agradecer, mas também que tinha um problema na igreja de Filipos, que ali tinha uma divisãozinha ali, duas irmãs, e estava tendo partidarismo e que estava tendo vanglória, né? Tinha gente que estava ali se ensoberbecendo porque eu vou fazer as coisas, sim, eu faço a obra de Deus, mas meu nome tem que aparecer. Então estava fugindo ali do preceito, né? Do conceito de evangelho. Paulo, eu observo que Paulo poderia ser diplomata, fazer uma média ali, porque é uma igreja que tinha ajudado muito ele, ajudou enquanto ele foi para Tessalônica, depois quando ele estava em Corinto, e ainda quando ele estava em Roma, ainda manda Epafrodito levar lá uma oferta para ele. Então realmente foi uma igreja que perseverou na ajuda deles, que ele vai falar nessa carta que quando ele estava em Tessalônica ninguém ajudou a não ter sido eles, mas mesmo assim ele faz questão de exercer o papel dele de pastor, de cuidar, de chamar a atenção, de dar amor, mas de chamar a atenção se necessário. Ele pede, né, que as irmãs elas tenham uma unidade, que elas tenham um só pensamento,
e que não tenha divisão no meio da igreja, e que tudo que a gente faz é para a glória de Deus, né? Que ele vai falar que é para a gente colocar o outro à frente da gente, né? Vai começar por Jesus, que Jesus, ele sendo Deus, se humilhou, assumiu a forma de servo, ele não usurpou, foi se humilhando até a morte, morte de cruz, como eu disse novamente, que era uma vergonha a morte de cruz. Então, que essa carta aos Filipenses, a outra coisa muito importante que ele faz, a cautelai dos cães, ele usa até uma palavra pesada, lembrando que aquele episódio lá de Jesus com a mulher cirofenícia, né, mas até os cachorrinhos comem da mesa que caem dos seus donos, porque para os judeus, os gentios, eles eram chamados de cães, e aí Paulo já faz um jogo de palavras. Ele fala que nesse caso aí os judaizantes, aqueles que vêm para perverter a palavra de Deus, dizendo que ele tem que circuncidar e tudo mais, então agora ele chama os judaizantes de cães. Então cuidados, acautelai-vos com cães. Ele não mede realmente palavras para poder aqueles que queiram se introduzir na igreja de Deus, né, para poder perverter essa verdade. Então ele fala, toma cuidado. Então que seja uma leitura curta, mas é muito proveitosa. Ele vai nos dar assim um apanhado geral. Ele vai falar que, né, eles têm suprido, mas que eles têm suprido a necessidade dele, mas que não é por isso que ele tá agradecendo pela vida deles, né? Porque na verdade isso é um privilégio que eles têm, porque ele está preocupado com a vida da igreja, né? Eu já passei tanto sei ter como não ter, já passei fome, já passei nudez, mas ele fica feliz porque ele sabe que eles contribuindo, eles que serão beneficiados, e fica aqui um alerta para nós. Nós que dizemos que somos cristãos, que nós amamos ao Senhor, nós somos um missionário. Todos nós somos missionários. Somos missionários quando nós abrimos nossa carteira, somos missionários quando nós nos ajoelhamos e oramos ao Senhor da obra, ao Senhor da seara que levante trabalhadores, e nós somos missionários quando nós vamos ao campo levar a palavra de Deus. Então, não se prendam, que você possa romper realmente barreiras e que possa orar para que essa obra prospere e que o reino continue expandido pela glória de Deus.